Digam X. Uau, olha isso! Ficou demais! Incrível! Já parou para pensar como é que um punhado de palavras escritas tipo milhares de anos atrás conseguem guiar a vida de bilhões de pessoas até hoje? Pois é. Nesta nossa jornada, a gente vai mergulhar fundo para desvendar justamente isso. O que faz palavras comuns virarem textos sagrados? A gente vai explorar alguns dos livros mais poderosos e influentes de toda a história. Então, para começar, a pergunta que não quer calar é essa: o que transforma um texto em algo sagrado? Qual é o segredo? O que faz com que certas palavras ecoem através dos milênios, moldando culturas e guiando a vida de tanta gente? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E esse aqui é o nosso mapa da viagem, olha só. A gente vai começar entendendo o que é revelação. Depois, dá um pulo na Grécia Antiga para ver um exemplo prático. Em seguida, a gente embarca num tour pelos textos do Oriente, da Pérsia e das religiões abraâmicas. E no final, a gente amarra tudo, vendo o que tudo isso significa para nós hoje. Ok, vamos lá. Para a gente entender o que é um texto sagrado, a gente precisa primeiro sacar um conceito que é a base de tudo, a tal da revelação. E o nome já entrega o ouro. Revelação vem lá do latim, revelatio, e quer dizer literalmente tirar o véu. Pensa comigo, é como se tivesse uma pintura incrível coberta por um pano, e alguém vai lá e puxa o pano. É a ação de mostrar algo que estava escondido, de trazer à luz. Mas o mais legal é que revelação não é só uma mensagem que cai do céu, não. Muitas vezes ela é vista como um processo nosso, bem humano. É a nossa busca por respostas sobre a vida, sobre a natureza, sobre os grandes mistérios. No fundo, é um processo de autodescobrimento da humanidade inteira. E para a gente entender essa ideia de um jeito bem claro, vamos fazer uma parada estratégica na Grécia Antiga. Sério, é um exemplo perfeito que ajuda a gente a ver como a revelação pode aparecer até fora de um contexto, digamos, super religioso. Pois é, na Grécia Antiga, os poetas não eram só artistas. Eles eram vistos como uma espécie de canal direto com o divino. A galera acreditava que as musas sopravam as verdades do universo nos ouvidos deles. E a poesia era o jeito de compartilhar essa revelação com todo mundo. E olha que doido isso aqui. A própria língua grega mostra essa conexão. Em grego antigo, a palavra para poesia tem a ver com criar algo novo. E a palavra para revelar significa tornar algo visível. E o mais incrível, as duas palavras vêm da mesma raiz. Ou seja, para os gregos, o ato de criar arte já era, em si, um ato de revelar uma verdade que estava escondida. Criar era revelar. Fantástico, né? Beleza. Agora que a gente já pegou a ideia central, vamos começar para valer a nossa viagem no tempo. Nossa primeira parada, o Oriente, berço de algumas das tradições escritas mais antigas do nosso planeta. E olha, a gente está falando de coisa muito, mas muito antiga. A literatura religiosa do hinduísmo começou a nascer há uns 4.000 anos. É tempo pra caramba! Séculos depois, lá por 600 a.C., o taoísmo já estava florescendo na China. São tradições que literalmente moldaram civilizações por milênios. Bom, no hinduísmo, os textos principais são os Vedas. E a palavra Veda, em sânscrito, já diz tudo. Significa conhecimento supremo. Eles são divididos em 4 grandes coleções. Tem o Rig Veda, que é o mais antigo de todos, cheio de hinos para os deuses. O Samaveda é focado nos cantos e melodias dos rituais. Já o Yajurveda é tipo um manual com as fórmulas dos sacrifícios. E por fim, o Atharva Veda, que tem encantamentos e rituais mais ligados ao dia a dia. Indo para o budismo, a biblioteca sagrada é gigante e super diversa. Uma das escolas mais antigas, a Theravada, segue o Tripitaka, que significa 3 cestos. É uma metáfora ótima, né? Um cesto com regras para os monges, outro com os discursos do Buda, e assim vai. Outras escolas também têm textos super importantes, como os sutras, que falam da sabedoria, e os famosos koans, sabe? Aqueles quebra-cabeças malucos que os mestres zen usam para dar um nó na nossa mente e provocar iluminação. Agora, na China, o taoísmo nos deu uma literatura de sabedoria simplesmente genial. O principal texto é o Tao Te Ching, um livro super curtinho e poético, mas de uma profundidade absurda.
Ele fala sobre como viver em harmonia com o Tao, que é o fluxo natural do universo. E esses ensinamentos foram depois expandidos nos tratados do Chuang-Tzu, que são brilhantes e muitas vezes até bem-humorados. Certo, agora vamos mudar de direção. A gente vai um pouco mais para oeste. Nossa próxima parada é a antiga Pérsia, onde nasceu uma das religiões mais antigas e influentes do mundo, o zoroastrismo. Imagina só, os ensinamentos de Zoroastro no começo eram todos passados de boca em boca através de uns cantos sagrados chamados gatas. Só muito tempo depois é que eles foram reunidos num livro, o Avesta. Lá dentro a gente encontra hinos para o Deus Criador, Ahura Mazda, e também um monte de orientações para a vida e para os rituais, tudo dividido em vários livros que formam o texto sagrado dessa fé. Seguindo em frente na nossa viagem, a gente chega agora num conjunto de religiões que têm uma origem em comum e que, nossa, tiveram um impacto gigantesco na história mundial. São as religiões que descendem da figura de Abraão. No judaísmo, o texto sagrado é a Tanar. E o nome é super legal porque, na verdade, é uma sigla. É um acrônimo formado pelas iniciais das suas 3 grandes partes. O Ta vem de Tora, que é a lei. O Nar vem de Neviim, que são os livros dos profetas. E o Ka vem de Kitzuvim, que são os escritos, onde a gente encontra os salmos e outros livros de sabedoria. Já no islamismo, o livro sagrado é o Alcorão. E o nome em árabe, Al-Quran, significa a recitação. Isso é super importante porque mostra que ele não foi feito só para ser lido com os olhos, mas sim para ser declamado, falado em voz alta. E além do Alcorão, existe também a Sunna, que é uma coleção que reúne os ditos e os feitos do profeta Maomé, servindo como um guia prático. E por fim chegamos ao cristianismo, com a sua Bíblia. Ela é dividida em 2 partes principais, 2 grandes blocos. O Antigo Testamento, que narra a história do povo de Israel e tem muitos livros em comum com a Tanakh judaica, e o Novo Testamento, que foca na vida e nos ensinamentos de Jesus e no começo da igreja cristã. Ufa, que viagem, hein? A gente viajou por milênios de história, atravessou continentes, foi incrível! Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e entender o legado gigantesco que esses textos deixaram para todos nós. E esse quadro aqui é perfeito. É um resumão de toda a nossa jornada de forma bem clara. De um lado, a religião. Do outro, seu principal texto sagrado. Dos Vedas do hinduísmo até a Bíblia do cristianismo. É um verdadeiro mapa da sabedoria espiritual e literária da humanidade. Então, a grande sacada é essa. Não importa a fé de cada pessoa, esses textos são um tesouro. Eles não pertencem a um povo só ou a uma única religião. Eles são um patrimônio de toda a humanidade. Dentro deles tem literatura, tem história, tem poesia, tem filosofia, tem uma sabedoria acumulada que atravessou milhares de anos para chegar até nós.